Olá, amigas sejatianas, muitas saudades de vocês, espero que todos estejam bem e torcendo que tudo isso passe para nos encontrarmos novamente, pessoalmente. Bom, eu vou falar para vocês hoje sobre as sanseviérias. As sanseviérias são as espadas de São Jorge e essas plantas tão guerreiras, tão resistentes e tão bonitas. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu nunca tive um vaso de sansevieria. Nunca tive uma muda sequer no cantinho do meu jardim das espadas de São Jorge. Porque eu não achava bonita, eu achava as folhas muito duras. Então, eu nunca tive. Mas, convivendo com vocês, vendo os jardins tão lindos, eu comecei a apreciar. E vendo aquele vídeo que a Marilda fez das plantas das sejatianas, eu me encantei. E agora, fazendo a pesquisa para esta palestra, eu me rendi à beleza das sanseviérias. Então, essa aqui é a minha primeira sansevieria, minha primeira espada de São Jorge. Essa é uma mini, é uma honey, que eu vou falar mais para frente, é uma anã, e ganhei também da Marilda, vou virar aqui um pouquinho para vocês verem, esta planta aqui linda também que eu ganhei da Marilda, um vaso bonito que eu vou plantar no meu jardim. Eu não plantei ainda porque eu queria que ela estivesse aqui do meu lado para eu mostrar para vocês. Bom, as sanseviérias, a espada de São Jorge, é uma sansevieria trifaciata. Ela é uma herbácea rizomatosa, perene, entolceirada, e ela tem um crescimento de 50 a 90 centímetros de altura. E ela pertence à família das liliáceas. E a origem é continente africano. E existem 130 espécies conhecidas das sanseviérias. Acredito que os híbridos devem existir muito mais, inclusive. Bom, ela tem os nomes populares dela variam de acordo com a região do país. Então, espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, lança de Ogum, lança de Ançã, língua de sogra, coitada das sogras, e rabo de lagarto. E nos Estados Unidos ela é conhecida também, em outros países, ela é conhecida como snake plant, porque as folhas dela, o desenho das folhas, lembra pele de cobra. Então, elas são muito... E os nomes populares vieram do formato dela, que são como lanças, né? Como espadas mesmo. E a espada de São Jorge e a lança de Ogum são amuletos muito fortes que para afastar as energias negativas e principalmente a inveja. Então, essa crendice e superstição foram trazidos pelos africanos aqui para o Brasil. E até hoje, em casas de comércio, mesmo em lares, costuma-se ver vasos com o vaso de 7 ervas, que são as 7 ervas poderosas para afastar essas energias negativas. Então, é arruda, alecrim, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, erva pimenteira, guiné e manjericão. Esse kit com essas plantas, qualquer floricultura que se vá, já tem pronto esses vasos. Então, para quem gosta, já é uma dica. Dos jardins de antigamente para o paisagismo moderno. Realmente uma planta muito usada antigamente. Eu morei no interior e não havia uma casa que não tivesse uma espada de São Jorge. Ou era num vaso, numa varanda, no jardim, no canteiro, sempre foram muito usadas antigamente. E hoje elas voltam com tudo aos jardins contemporâneos. Não só pela resistência dela, porque ela aguenta sol, ela aguenta chuva, pouca iluminação, mas ela volta com uma planta escultural.
e hoje ela é considerada uma planta sofisticada pela sua forma e variedade das espécies. E ela, uma coisa bem importante, ela é resistente ao ar-condicionado, e não são todas as plantas que resistem ao frio do ar-condicionado. E tem mais um detalhe importante, ela é muito acessível em preço, porque ela é uma planta barata, em floricultura, e ainda tem a troca de mudas, né, que deixa ainda mais convidativa a ter essa planta. Bom, em 1989, um cientista da NASA, Bill Overton, ele fez um estudo para comprovar que as plantas purificam o ar. Então, ele fez um estudo com várias plantas, e ele selecionou 5 plantas, as mais eficientes, e a espada de São Jorge está entre elas. Então, elas absorvem, filtram e deixam o ar mais agradável de se respirar. E os principais poluentes que essas plantas filtram são o benzeno, xileno, amoníaco, tricloroetileno e formaldeído. E essas são as 5 plantas purificadoras do ar: a jiboia, o lírio da paz, a palmeira-dama, que é a palmeira rapis, a espada de São Jorge e a árvore da borracha, que é o ficus elástica, que é essa da foto. Elas são plantas que podem ser colocadas num quarto, por exemplo, porque elas só fazem o bem. E a mais antiga de todas é a Sansevieria trifasciata, que é a espada de São Jorge. É uma planta muito resistente, que as lâminas, as folhas delas são como lâminas achatadas, lembrando uma espada. E a cor é verde acinzentada. E as folhas dela podem ser lisas, de um verde liso, ou um desenho marmorizado. E ela é ideal para maciços, arranjos em vasos. E no jardim, ela faz bonita composição com outras plantas de outros formatos e outras texturas. E ela é de fácil cultivo e propagação. A espada de Santa Bárbara, ou lança de Ançã, ela só se diferencia da espada de São Jorge pelas margens amareladas, mas ela tem as mesmas características, como folhas duras, ela é muito resistente, lâminas achatadas também, as folhas, né, como lâminas, e ela faz um belo contraste no paisagismo, pelo seu verde e esse amarelo. Em vasos também, em vasos do interior também é uma planta muito utilizada. Esta é a Sansevieria cilíndrica, ou lança de São Jorge e lança de Ogum. As folhas dela são bem arredondadas, são folhas bem duras e bem arredondadas. E ela tem um formato muito escultural. E elas fornecem fibras têxteis de alto valor comercial para fábrica de tecidos. Mas isso tudo em outros países. Aqui no Brasil, ela só é usada como ornamental. E eu já vi em muitas floriculturas esse trançado, que é feito esse trançado, mas eu não sabia que planta era. Na realidade, é uma Sansevieria. Essa é a Guianensis. Aqui são 2 tipos dessa Guianensis, que é a variegata e a Manolim. São plantas muito bonitas também, bem claras, folhas duras e prateado. O verde é tão clarinho que torna-se um prateado. A Sansevieria stucki. As folhas são cilíndricas e são bem compridas. Elas medem 1 metro de comprimento e, às vezes, mais do que 1 metro. Elas passam de 1 metro. As colunas estriadas, formando bulbos longitudinais. O verde dela é um verde bem escuro, com manchas claras transversais. Ela é originária da Rodésia, no sul da África, e ela foi encontrada no meio das rochas das Cataratas Vitória. Então, mostra que é uma planta muito rústica, que ela se deu bem até no meio das rochas. Esse aqui é um outro capítulo das Sansevierias. Essa é a Sansevieria trifasciata Hanning, que são essas pequenas aqui,
que eu mostrei para vocês. É uma espécie anã, que o máximo que elas atingem é de 15 a 20 centímetros, e ela tem uma história bem interessante, porque uma jardinista americana tinha uma planta dessa e que ela sofreu uma mutação genética natural. Então, ela tornou-se uma espécie rara. Horticultores da região separaram essa planta e propagaram, fizeram mudas dela. E essa muda deu origem a muitos cultivares com cores e formas diferentes. Então, todas as anãs são originárias desta espécie que essa americana tinha. Mas tudo isso criado pelas mãos do homem. E ela multiplica-se pelos brotos laterais. Essa aqui já tem um broto grande aqui do lado. Eu acho que já está quase na hora de talvez colocar num vaso maior, porque ela já está com 2 brotos aqui. Então, as anãs ou pequenas, elas são ideais para ambientes internos, como escritórios, banheiros, lavabos, e elas se adaptam em locais de baixa luminosidade. Mas nós não podemos esquecer que essas plantas são vivas, então elas precisam da luz natural. Então, se nós quisermos colocar no banheiro, no lavabo, talvez não tenha muita iluminação, ela aguenta um bom tempo. Mas esses ambientes escuros, eles devem ser temporários, porque elas precisam da luz natural, então devem voltar ao seu ambiente com uma luz bem em cima dela, bem natural. Se elas brotarem nesse ambiente escuro, as folhas serão menores e deformadas, e elas serão moles também, ela não vai ter estrutura para formar uma folha. São muitas as variedades da Sansevieria honey. Existem toda verde, variegata, margem amarela, marmorizada e margens branquiçadas. Então, aqui tem uns exemplos nessa foto de algumas honey's. Essa é a Sansevieria trifasciata moonshine. Elas também têm as folhas largas, claras, duras e elas são bem lisas. E os brotos jovens têm uma coloração cinza-prata, que lembra o brilho da lua, como é o nome dela, moonshine. Acredito que as espécies desta foto são jovens, porque elas estão bem claras. Ela tem assim um debrum em volta delas, um debrum verde escuro, que torna mais bonita ainda. E ela faz um belo contraste de cores claro e escuro. Então, ela é usada muito em paisagismo para fazer esse contraste. E com a luz direta à noite, ela dá um brilho especial ao jardim. Essa é a Sansevieria maçônia, popularmente chamada de folha larga. A da foto é uma variedade Congo, e o porte dela é de 30 a 60 centímetros de altura. Ela tem as folhas bem grossas e suculentas. E a cor é um verde azulado. Então, aqui embaixo, que tem um brotinho bem pequeno, dá para ver bem que ela é um verde bem azulado mesmo. Ela tem um crescimento muito lento. As folhas têm um belo desenho marmorizado. E ela é muito usada em projetos modernos e minimalistas. E como ela tem um crescimento muito lento, existem vasos que só tem uma folha. Então, ela é muito usada nesse tipo de decoração moderna, minimalista. Essa também é maçônia, e são 2 variedades, né, dessa mesma espécie. Então, a variegata e a whale fin, que é cauda de baleia. Whale fin, cauda de baleia. E nesse vaso da direita, nessa foto da direita, ali só tem uma folha, realmente ela é muito bonita mesmo. Essa é a Golden Honey. Ela faz um belo contraste com as 2 cores, creme e verde. As folhas também são grossas, ela é variegata,
Essa tem um crescimento rápido, mas ela não gosta de muita água, principalmente no inverno. E se ela está na natureza, plantada no solo, daí não há o que se preocupar, que a própria natureza cuida dela. E se ela estiver num vaso, for muito molhada, as raízes podem apodrecer. E ela faz um belo contraste no jardim. A Sansevieria, coroa dinamarquesa, é bem interessante, porque ela tem formato de coroa, né? Olha aqui, dá para ver bem. E para mim é como se fosse uma pegadinha. Se eu visse isso em uma floricultura, realmente eu iria ficar muito encantada. Mas na realidade, ela foi feita pelo homem e são folhas da espada de São Jorge que foram enraizadas e foram plantadas de maneira a formar uma coroa. Então, elas são produzidas com a espada de São Jorge, mas elas não se desenvolvem assim na natureza. Provavelmente esses vasos, depois de um tempo, vão começar a nascer os brotinhos em volta dela. Mas que faz um belo efeito, é muito bonito. Olha, as sansevierias têm quase todas as mesmas características. Elas são do mesmo gênero, são rizomatosas, aguentam sol e sombra, elas têm as folhas carnosas, duras e envernizadas. E o verniz, ele age como um protetor solar. Ele bloqueia os raios solares, não deixando queimar. Esse verniz ajuda a manter também a água na planta, não evaporando. E ela requer poucos cuidados e muito resistente também. Essa é uma foto do jardim da casa, está no canteiro da Marilda. Está muito bonito mesmo esse canteiro. Elas são cultivadas a pleno sol, ela tem fácil adaptação na água. Se alguém for colocar num vaso com água, a minha dica é que use aquelas bolinhas de gel que nós encontramos em floriculturas. Assim a gente evita a proliferação de moscas, de mosquitos. Elas compõem belos arranjos, não gostam de terra encharcada e elas queimam as folhas com geada. Mas quando os novos brotos vêm normais, sadios. E todas elas são tóxicas. Então tem que tomar muito cuidado com crianças, com animais como gato, cachorro, porque todas elas são tóxicas. Floração. Até bem pouco tempo eu nem sabia que elas floresciam. Me encantei quando vi as fotos da Jussara ou de outras sejatianas com flores na espada de São Jorge. Fiquei admirada. Então, as flores delas são formadas em hastes, são flores brancas e pequenas. E elas são muito perfumadas para atrair polinizadores, porque a natureza não faz nada sem uma intenção. Então, o perfume dela é para atrair os polinizadores. E há relatos de pessoas alérgicas que não podem ter a coroa, a espada de São Jorge dentro de casa, porque o perfume causa alergia nessas pessoas. Então, tem que ter fora de casa. E ela faz um belo efeito em contraste com o verde das folhas. Então, nós podemos ver que realmente as flores se sobressaem na frente das folhas. Como elas têm as folhas muito duras e resistentes, dificilmente elas são atacadas por pragas. Mas há relatos de sansevierias com cochonilha. E pela minha pesquisa, muitos criam, ou melhor, muitas pessoas que produzem as sansevierias dizem que é falta de adubação. Então, se surgirem as cochonilhas, é limpar com pano úmido e detergente neutro. E se tiver cochonilha nas raízes, tirar do vaso a planta, lavar bem as raízes, se certificar de que não ficou nada de cochonilha e replantar em vasos de substratos novos para evitar contaminação na planta. A propagação, ela se propaga muito facilmente.
por divisão de toceiras é uma das maneiras. Só que não podemos esquecer que quando formos fazer essa divisão para um novo vaso ou para replantar, sempre tem que ter um pedaço do rizoma, porque assim ela brota mais facilmente e ela cresce mais rapidamente. Uma outra maneira também de propagação é dentro d'água, que ela cria muitas raízes, e também por estaca das folhas, que devem ser de 10 a 15 centímetros, e deve-se enterrar 1/3 da folha. E ela pode ser plantada em areia sempre bem molhada. Não precisa ser com água transbordando, mas areia bem úmida, bem molhada. Eu vou mostrar para vocês agora a experiência que a nossa amiga Jussara fez com as folhas da espada de São Jorge. Então, ela fez de 3 maneiras. Então, a primeira é desta primeira foto, que ela fez uma estufa fechada, uma estufinha fechada, que está aqui do lado. E ela usou como substrato uma parte de terra e uma parte de areia. Sempre fechada. E a experiência dela teve início no dia 6 de novembro de 2020. E essa foto da direita é uma foto atual, de maio de 21. 6 meses depois, saiu somente um broto. Nesta outra, a experiência dela, ela fez uma bandeja aberta e já teve mais sucesso, porque saíram outros brotos. Olha, aqui tem brotos novinhos, né, uns bebezinhos aqui. Então, aqui, essa experiência dela, ela teve mais sucesso do que com a estufinha fechada. Imerso em água, o sucesso foi maior ainda, porque com menos tempo saíram mais raízes. Então, a conclusão da experiência da Jussara: o processo mais rápido foi dentro d'água, que soltaram muitas raízes, e ela brotou antes do que as outras duas que estavam na estufa e na bandeja aberta. Então, a dúvida que a Jussara teve: será que demorou muito porque os pedaços que ela plantou eram, acredito que mais ou menos uns 5 centímetros? Então, pode ser que os pedaços tenham sido muito pequenos, e pela minha pesquisa, de 10 a 15 centímetros cada pedaço. E também, e ela pensou, será que ela deveria ter plantado só na areia? Pelos vídeos que eu assisti, eles plantaram na areia, bem encharcada, e em um mês eles tiraram daquela areia e estavam enraizados. Nem todas enraizaram. De 9 pedaços, 5 enraizaram. Então, é até uma dica para nós, quando formos fazer a propagação, nós colocarmos nessa areia. E nessa experiência, dentro d'água, ela teve mais sucesso. Então, a conclusão da experiência da Jussara, que a folha dentro d'água foi um processo mais rápido. Ela saiu um broto antes, ela brotou antes que da estufa aberta, da estufa fechada e da bandeja aberta, da bandejinha, e brotou antes que as outras duas. Então, as dúvidas que a Jussara teve: será que demorou tanto assim, 6 meses, para sair um broto, porque ela cortou os pedaços menores? Deixa eu voltar ali. Acredito que aqui deve ter no máximo 5 centímetros os pedaços. E na pesquisa que eu fiz, eles indicam de 10 a 15 centímetros cada pedaço para ser colocado na terra, na areia. Eles ali também orientam a plantar na areia. E essa foi a dúvida dela: será que ela não teria tido mais sucesso se ela tivesse plantado só na areia? Porque no vídeo que eu vi, realmente, eles plantaram na areia e 30 dias depois eles já estavam enraizados. Pelo menos é o que diz ali. E o sucesso realmente foi esse. E daí, de 9 pedaços nesse vídeo que eu vi, somente 4 brotaram. Então, é uma dica para quando nós formos fazer uma propagação com as folhas,
que a gente coloque vários pedaços, porque nem todas enraizam. Então, aqui eu quero mostrar para vocês umas sansevieiras que eu vi muito bonitas. Existe uma variedade, são 130 variedades, então elas são muitas, 130 espécies, então elas são muito ornamentais e são muitas. Então, acho que se eu fizesse aqui mostrar todas, ficaria horas falando. Então, essa aqui eu achei muito interessante, até deixei a mão ali, uma pessoa que está segurando o vaso, para mostrar o tamanho dessas folhas. São todas da Sansevieria cilíndrica, então essa é a Ubaque, e a Sansevieria Boncel. São muito esculturais. Essas são as Starfish, que também é da variedade cilíndrica. Muito bonita, imagine isso num jardim ou mesmo num vaso, como estão esses aqui, seria um sonho mesmo. As variegatas, que também são muito lindas, ali dá para ver a raiz dela, provavelmente vai plantar, e é muito bonita pelo esse contraste das cores. E aqui um exemplo que para mim um gosto bem duvidoso. Então, eu achei, são vários os vasos, as floriculturas, que eu acredito que não sejam aqui no Brasil, e que colaram purpurina na ponta das sansevieiras cilíndricas. Um pecado que fizeram. Mais ou menos como nós comentamos no grupo, daquelas suculentas coloridas, horríveis. E eu fui um dia numa floricultura e perguntei se eles vendiam aquelas suculentas coloridas. E o rapaz me disse que ele vendia muito daquelas suculentas. Então, há gosto para tudo, né? Eu não gosto, mas eu acredito que muita gente deva gostar, porque são inúmeros os vasos que a gente vê. E eu encerro essa minha palestra nessa foto maravilhosa do Jardim Maravilhoso do Jussara. Ela foi muito feliz nessa composição, desse tapete inglês cor-de-rosa, e rodeado desse canteiro de espada de São Jorge, de Sansevieria trifaceata. Muito bonito, e espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouquinho, e quem sabe vamos começar uma coleção de Sansevierias, né? Meninas, um beijo grande para vocês.